Antes da gente começar para valer mesmo, só relembrar para vocês, eu vou pedir que vocês peguem o catecismo de vocês hoje, porque hoje não dá, hoje a gente vai precisar fazer algumas leituras. Então, abram ele aí em PDF, se vocês tiverem ele em PDF, quando eu mandei daquela vez, ou abram o físico mesmo. Eu não sei se tem diferença de leitura. Oh, boa, Odair. Odair é um rapaz esperto. A gente está no parágrafo 309, tá? É, na edição Loyola, deixa eu ver qual edição aqui. Na quarta edição de 2017 da editora Loyola, está na página 92. Tá? Deve estar próximo disso em outras edições aí. A gente está falando da providência e o escândalo do mal. Olá, Letícia. Boa noite. Se vocês não tiverem achado, pessoal, vocês falam, tá? Só para eu não começar aqui sem ter uma referência. Tudo ok? Todo mundo achou aí? Parágrafo 309? Ok. Tá. Eu vou partir do pressuposto que os outros também acharam, tá, gente? É sério, se não tiverem achado, vocês podem falar. Por favor. Então, vamos começar. Let's go start. Aqui. Tá. Ok, ok. Ah, perdão, pessoal. Preciso pegar o passado aqui. Deu um certo vacilo. Então, enquanto eu vou abrindo aqui, vamos fazer uma recapitulação bem rápida mesmo, só para a gente passar nos pormenores da aula passada. Tá, a gente viu Deus enquanto seu papel de criador, né? E a catequese que a igreja tem a respeito do Criador, né? Que são um dos atributos ou títulos que a igreja remete com relação a Deus, né? Deus enquanto trindade, né? E o uno trino, né? Uma trindade de pessoas em um único Deus. Ele é o criador de todas as coisas, ou seja, ele não existia, né, nada. Pera, deixa eu formular melhor isso. Nada existia antes dele, apenas ele mesmo, e ele criou todas as coisas que existem a partir do nada, sem nenhum material, sem nada, a partir de sua própria vontade. Se a gente for ver em Gênesis, Deus diz, haja luz, e a luz é feita. Ou seja, Deus cria as coisas através do poder e da ação da sua palavra. Só que eu já matei já os dois tópicos da aula passada, né? O mundo foi criado para a glória de Deus, ou seja, Deus bastava em si mesmo, então ele não precisava de uma criação, ele não precisava de criatura nenhuma para que ele fosse Deus, né? Ele continuaria sendo o que ele é se nada tivesse sido criado. Então, se a Terra, se os pássaros, se o ser humano, se as estrelas do universo, se nada disso tivesse sido criado, Deus continuaria sendo Deus, né? Tendo sido Deus. E, por fim, antes da gente entrar nessa parte da providência e o escândalo do mal, a gente fala do mistério da criação, ou seja, de como Deus cria as coisas, né? Eu já recapitulei aqui, Deus cria tudo do nada, Deus cria tudo a partir da sabedoria e do amor, que é o motor primeiro da ação de Deus, né? Deus, ele ama e cria a partir disso. Ele cria um mundo que é ordenado e bom, e ele mantém toda a criação. E aí eu não sei se vocês vão lembrar, eu tinha falado a respeito daquela coisa, né? Há uma diferença entre eterno e infinito. Para uma coisa infinita, você precisa de um ponto inicial, de um salto inicial. Mas você não vai ter um ponto final. Isso é um infinito, né? Agora, ou vice-versa, né? Você tem um ponto final, mas não vai ter um ponto inicial. Os matemáticos vão saber lidar melhor com isso do que eu, tá bom? E isso difere do eterno,
O eterno não tem princípio, o eterno não tem fim, né? O eterno, ele está, e eu usei o termo plano, né? Mas plano é algo limitado, mas é só algo para vocês entenderem melhor, uma didática melhor, né? Deus está num plano superior à ordem temporal e à ordem espacial na qual nós vivemos, né? Na qual as coisas, a criação existe. Ou seja, Deus ele abarca todas as coisas, né? Deus não está contido, mas Deus contém todas as coisas. Uso um pouco da linguagem lógica matemática aqui, né? Eu espero que tenha ajudado. E a partir disso a gente vê a providência de Deus. E a providência não é só aquela coisa, ah, minha nossa, um milagre extraordinário. Deus providenciou um emprego, Deus providenciou um bom parto para uma irmã, para uma amiga, enfim, para uma pessoa que eu conheço. Deus providenciou uma casa, um carro, Deus providenciou a chuva e etc. A providência ela não se encerra apenas em milagres, né? A gente entende sim que Deus ele age na história de uma forma muito pontual e direta, e aí nós entendemos os milagres, mas também Deus ele age a partir do livre-arbítrio de suas criaturas. E aí que entra a providência em si, né? A partir do meu livre desejo de estar aqui num domingo à noite falando, e do livre desejo de cada um de vocês estarem aqui num domingo à noite, escutando, estudando, lendo, né? Enfim, tendo ideias a respeito disso aqui, Deus ele age na minha vida de um modo singular, ele age na vida da Ana Flávia de um modo singular, na vida da Duda, na vida do Daí, do Túlio, e enfim. Né? Deus ele aproveita cada ato para poder tirar dele um bem maior. Por isso que nós falamos que Deus ele é onipotente, né? E a providência dele nunca falha, é uma providência onipotente. Ou seja, que Deus ele permite o mal e o permite porque dele tira um bem maior. Não é que Deus ele não vai permitir o mal porque o mal é antagônico a Deus. Não, Deus ele pode permitir sim o mal, porque Deus é a referência de todas as coisas, e não nós, homens. Tá. Essa extensa introdução, tudo só para chegar aqui a respeito da providência de Deus. Da providência e o mal de Deus, em Deus, né? Deixa eu ver, aula 10, ok. Então, eu não sei se deu para recapitular tudo, mas foi mais ou menos esses os pontos principais que a gente viu na aula passada, né? Há 2 semanas atrás. E deixe-me só localizar aqui. A Divina Providência. Ok, achei. Então vamos lá. Acho que vocês estão vendo a minha tela aí. Isso, perfeito. Então, gente, vamos aprofundar um pouco melhor essa ideia aqui, né? Eu não vou me delongar tanto que isso era assunto da aula anterior, mas só para a gente poder trabalhar melhor essa questão da concomitância, né? Como é que Deus ele pode tirar um bem de um mal, de uma ação má? Então, primeiro, né, nós devemos, sobretudo, responder o porquê do mal, né? Por que que o mal ele existe na história da humanidade, enfim. E o porquê do mal, ele diz respeito a aceitarmos as escolhas de Deus, né? Nós somos racionalistas demais ao ponto de querer ditar o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Era uma coisa que eu tinha explicado um pouco na recapitulação, né? Ah, que nós entendemos assim, Deus ele não pode de forma alguma permitir o mal porque ele é bondade infinita e etc. E vejam, isso não está errado, Deus é bondade infinita. Só que a gente acaba num racionalismo, né? De ditar assim, não, mas porque Deus é bom, Deus é belo, Deus é grande, não pode, Deus não pode permitir o mal de forma nenhuma. Prestem bem atenção no que eu acabei de falar. Eu, Paulo, uma mera criatura, disse, Deus é isso, isso e aquilo, e ele não pode. Eu, criatura, estou dizendo o que Deus pode e não pode fazer. É aqui que está o erro. Tá? Esse é o grande erro. Nunca que uma criatura vai conseguir, na sua limitação,
dizer o que seu Criador, né, o que Deus Todo-Poderoso ele vai ou não fazer. Deus ele vai ou não fazer as coisas conforme ele bem quiser e bem entender, né? Não conforme a minha vontade ou o meu raciocínio limitado, né? Principalmente quando eu bebo da fonte de um racionalismo, digamos assim, né? Não, Deus é bom e ele não pode, nisso aí. O que acontece a gente deve aceitar a bondade de Deus como ela realmente se manifesta na história. Vou pegar exemplos. Por exemplo, muita gente questiona a existência de Deus, muitos ateus questionam a existência de Deus pelo fato de ter existido, né, ter havido, ter acontecido o Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939, 1945, no meio do século passado. Muita gente fala, eu visitei o campo, né, de concentração de Auschwitz, que fica na Polônia. E lá os judeus colocaram tanta gente na câmara de gás e tudo. Ô Duda, isso aqui é só a aula passada. Eu vou começar a aula inicial na aula de hoje, tá? Eu só tô acabando essa aqui mesmo, que eu não tinha acabado ela. Aqui, o campo de Auschwitz existe e lá o clima é pesado e etc. Onde estava Deus, né, numa situação dessa? E vejam, a questão é que Deus permitiu que uma história horrível, como foi a perseguição e o assassinato dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, para que dessa história, né, desse ato de liberdade tão ruim, partindo do próprio coração do homem, ele pudesse tirar algo muito maior, né? Eu não sei o que Deus tirou de maior do campo de concentração de Auschwitz, a não ser dois grandes santos, né? Que é São Maximiliano Maria Kolbe e a outra é Santa, né, Teresa Benedita da Cruz, a Santa Edith Stein. Mas eu garanto que muitas outras histórias, muitos outros bens maiores, além desses dois santos, Deus conseguiu tirar. E coisas que a gente não conhece. Se você vai falar para as pessoas no geral, para o público no geral, né, da vida e obra e exemplo de São Maximiliano ou de Edith Stein, poucas pessoas vão saber, né? Quanto mais você falar das virtudes heróicas de um judeu desconhecido. Então a gente tem que entender esse tipo de análise, esse tipo de coisa, né, a partir de um ponto de vista menos do umbigo próprio e mais da realidade a partir do olhar de Deus, né, a partir daquilo que Deus permite, daquilo que Deus quer. Deus ele pode permitir uma grande desgraça mundial para dessa grande desgraça mundial tirar a salvação particular de cada um dos seus filhos. Né? Olhem para vocês verem que bonito. O exemplo que eu tinha dado aí a respeito de Jesus Cristo, enfim, e a gente esquece plenamente disso, né? Assim, aqui na minha mesa eu estou falando com vocês, eu estou olhando para vocês, mas atrás aqui tem um crucifixo. E às vezes a gente esquece de olhar para o crucifixo e ver que ele foi um instrumento de tortura, né? Então, vejam, Jesus ele se encarnou enquanto Deus se humilhou, se fez miséria, passou fome, frio, trabalhou duramente e morreu da sentença mais violenta e horrenda do mundo. E para que tudo isso? Né? Para demonstrar o amor dele pelos homens, para pagar o sangue de cada um de nós. Enfim, a gente vai voltar a isso daqui a umas 2 aulas, tá bom? Então, vocês leiam depois, só para a gente não tirar muito tempo aqui, os parágrafos 310 e 311 a respeito do mal moral. Né? Aqui, eu vou encerrar por aqui. Há uma duplicidade de coisas com relação à permissão do mal por Deus. Né? A primeira é o mal físico, que significa as doenças, as catástrofes, né? Esses males que existem no mundo físico, no geral, né? E eles existem porque a criação não é perfeita. Então, lembrem da aula passada, né? A criação está num processo de perfeição. Então, nesse processo de perfeição, a gente ainda está sendo moldado, né? A obra da criação ainda está sendo moldada. E no parágrafo 311 vai dizer a respeito da permissão do mal moral. Né? Acabei de citar dois grandes exemplos. Né? Jesus Cristo e o Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
Por que Deus permite um mal moral? Né? Porque desse mal moral, ou seja, do pecado, do erro, do vício, de grandes desastres causados pelo livre-arbítrio humano, ele consegue tirar um mal, um bem muito maior. Enfim. E aí o catecismo ele encerra essa parte falando da história de José do Egito, que é exatamente a respeito dessa permissão de Deus do mal moral, né? E desta permissão ele tirando coisas muito maiores. Agora, enfim, finalmente a gente entra para a aula de hoje, e eu espero não demandar muito tempo, porque é um tema tranquilo, pequeno até, mas a gente sempre tem que levar em consideração a dúvida de vocês, né? Então perguntem. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. Ok. Então hoje a gente vai tratar a respeito do céu, da terra e do homem, né? A gente tratou da criação como um todo, mas a gente vai tratar de coisas específicas dentro da criação que vão dizer muito respeito para a gente, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, ok, hoje finalmente a gente entra no parágrafo 5, que diz respeito do céu e da terra. Então, vocês podem ir acompanhando aí no catecismo, né? Começa no parágrafo 325. E nesses 3 primeiros parágrafos vai dizer respeito do céu e da terra como um todo, né? Por que eu creio o símbolo apostólico? Ele vai dizer que Deus ele criou céu e terra, né? A terra é onde a gente vive aqui, o mundo físico como um geral, tá? Então, quando a gente fala de terra, a gente está se referindo mais especificamente ao planeta, né, onde nós vivemos, mas também nós podemos dizer do espaço cosmológico como um todo, né, das estrelas, né, dos grandes aglomerados de galáxias, enfim, do universo observável e reduzindo isso ao nosso sistema solar, ao nosso planeta onde nós habitamos, né, o mundo visível. Isso que quer dizer a Terra. E quando diz respeito ao céu, aqui prestem bem atenção, eu estou no primeiro pontinho aqui. Ele pode dizer tanto a respeito, né, do firmamento, ou seja, o espaço celeste, né, a abóbada celeste, esse céu noturno que nós vemos. Assim, se vocês são de BH, eu acredito que vocês não veem muitas estrelas de noite, né? Mas aqui no interior a gente consegue olhar para o céu e ainda sei lá, né, resgatar um pouco de estrelas. Esse é o firmamento, esse é o céu, né? Mas também pode dizer respeito do céu, o espaço, né, entre aspas, onde Deus habita, né, onde ele está no século dos séculos, e também pode dizer respeito do lugar das criaturas espirituais, né? Ou seja, pode ser um sinônimo para essas 3 coisas. Ele pode se aplicar a essas 3 coisas, né? Então, o parágrafo 327 diz respeito que, né, na profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão, ele afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, as que vivem no céu e na terra, né? As espirituais, céu, e as corporais, terra. Isso é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, e por compor-se, né, e por compor-se de espírito e de corpo. Ou seja, a aula de hoje ela vai tratar a respeito disso, né? Do mundo celeste no geral, a respeito dos anjos e de onde habitam, né? Do mundo terrestre de uma forma geral, né? Menos do que da aula passada que nós vimos, e do homem, né? O homem tem uma grande importância na história da salvação, porque o homem é a única criatura que
é formada, digamos assim, pelo espiritual e pelo corporal, né? Mas vamos lá. Quando nós falamos de anjo, entendam sempre que anjo é um sinônimo para criaturas celestes, né? Ou criaturas espirituais. A palavra anjo em si, ela diz respeito a uma função muito específica. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou passar umas referências de Santo Agostinho no fim da aula, no WhatsApp mesmo, a respeito do tratado que Santo Agostinho tem a respeito dos anjos, né? Da hierarquia angélica como um todo. A gente não vai entrar nisso aqui, tá? Mas só dizer de que a palavra anjo é uma função, é um encargo, né? E não a natureza espiritual. Quando nós dizemos as criaturas invisíveis no credo niceno-constantinopolitano, estamos dizendo a respeito dos anjos, não dos micróbios, não dos vírus, não das bactérias, tá? Tudo isso entra nos visíveis. Por incrível que fale, né, os nossos sentidos, isso entra no mundo visível. E o mundo invisível, necessariamente metafísico, né? Para além da física, para além do corpóreo, o espiritual nesse caso. Então, isso. Anjo é um mensageiro de Deus, né? Ele é um servidor propriamente de Deus. É uma função que é dada a esses seres espirituais, né? E aí você tem toda a corte celeste, com os querubins lá no topo e os anjos mensageiros cá no final, né? Estes seres celestes, eles habitam na presença de Deus. E por isso, por habitarem na presença de Deus, eles são extremamente fortes, extremamente grandes em estatura, né? Digamos assim, quando os anjos vêm à Terra nos dar um recado, eles se metamorfizam, né, como humanos ou próximo de humanos, né, humanos muito belos, para que nós não nos assustemos. E sempre quando nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, quando o anjo Rafael, o arcanjo Rafael, aparece a Tobias, né, ou a Tobit, se eu não me engano, ele fica totalmente assustado, né? Todas as vezes que os anjos aparecem aos profetas no Antigo Testamento, aos patriarcas no Antigo Testamento, eles se atemorizam, né? Ficam extremamente assustados, exatamente por causa dessa estatura do anjo, né? O anjo é um ser muito bonito, muito forte, ele é extremamente inteligente. Um anjo só é muito mais inteligente do que todos os homens, né, em vida na face da Terra. Ele tem vontade própria também, então não creiam que o anjo ele é um escravo de Deus, né? Tirem isso da cabeça a partir daqui. O anjo tem vontade própria, são criaturas pessoais. O que quer dizer isso, Paulo? Quando dizemos que uma criatura é pessoal, ela tem um nome, uma identidade, um temperamento, uma qualidade muito específica. Materialmente, nós falamos que cada ser humano ele é pessoal porque ele tem um código genético. O meu código genético é diferente do código genético da Natália, que é diferente do código genético da Roberta, que é diferente do código genético do Túlio, né? Isso é ser pessoal, né? Eu tenho características que me são próprias, e só me são próprias, ninguém mais na face da Terra teve ou vai ter. Apenas o Paulo tem, né? E os anjos igualmente. Em sua natureza espiritual, cada anjo é um ser particular, né? Digamos assim. São imortais, né? Portanto não morrem, e são extremamente perfeitos, como eu já tinha dito, né? Eles são mais perfeitos do que todas as criaturas visíveis juntas. Então vocês pensem bem, vocês peguem aquelas imagens, né, de animação belíssimas que os telescópios tiram lá do espaço, né, dos planetas e tudo mais, aquelas fotos da aurora boreal, daquelas cachoeiras, das praias e tudo. Você pega tudo isso, que é extremamente belo, e isso nem se compara à beleza dos anjos, né, que são extremamente superiores nesse sentido. E além disso tudo, eles são ordenados em hierarquia, como tinha falado, né? Então, quando nós falamos Dominus Deus Sabaoth, né? Ah, sim, Natália. Ah, é uma excelente pergunta. Eu acredito que sim, particularmente sim. Porque pelo fato do anjo ele não ter corpo, né, ele não ser corpóreo, a sua natureza ela é espiritual,
o espaço não o limita, né? Então, o anjo ele consegue sim estar em dois espaços ao mesmo tempo. Um exemplo disso seria o fato de que, né, nós estamos aqui agora nesse espaço e nesse tempo, e Deus ele está fora disso, né? Os anjos eles estão na presença de Deus fora disso e estão nesse exato momento aqui. O meu anjo da guarda e o anjo da guarda de cada um de vocês está nesse exato momento, né, ao lado, né, enfim, em presença. Então, eles têm esse dom da bilocação, digamos, né? Eles podem estar presentes em mais lugares ao mesmo tempo. Por nada. Então, assim, eles são hierárquicos, né? Estão ordenados em uma hierarquia, igual um exército, né? Enfim, e cumprem as ordens de Deus de uma forma bem plena. Eles são extremamente obedientes a Deus. E aqui eu não vou entrar em Lúcifer e seus demônios. Eu vou falar dos anjos, né? Apenas dos anjos de uma forma geral, né? Dos seres espirituais. Como eu já tinha falado, eles vivem na glória de Deus e refletem perfeitamente ela. Por isso nós temos tanto medo quando nós vemos os anjos. A única criatura que não teve medo quando viu uma manifestação de um anjo foi a Virgem Maria. A Virgem Maria tá. A Virgem Maria, né? Ela tá num outro nível do que a gente. E aí eu coloquei aí, depois vocês pesquisem o Hino do Querubim, do Tchaikovsky. É um canto assim fenomenal, ele é totalmente instrumental e à base de vozes, né? E a ideia do Tchaikovsky aqui é criar uma aura, um ambiente que tentasse se assemelhar ao canto dos querubins. Os querubins são a ordem, né, hierárquica dos anjos que está mais próxima de Deus. Né? Eles estão no trono de Deus, né, por assim dizer. É belíssimo esse canto. Ok. De igual modo também, demos todos esses atributos para os anjos, né? São belos, são fortes, são extremamente perfeitos e inteligentes. Só que eles têm uma servidão também, né? Eu disse que eles não são escravos de Deus, mas eles são servos de Deus. Eles servem principalmente e principalmente mesmo a Cristo, que é o centro do mundo angélico. Quando a gente for entrar em Jesus Cristo na Páscoa, a gente vai ver por que ele é tão importante assim. Né? Por que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é tão importante? Porque, sendo homem e sendo Deus, isso é só uma palhinha, a gente vai ver que Jesus, enquanto homem perfeito, ele é o centro de toda a criação, e enquanto Logos, palavra, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o centro do mundo angélico também, que gira em torno da Trindade. Né? Então, Deus é esse homem Deus perfeito. Ele é o centro dessas duas realidades. Né? Ao longo de toda a história da salvação, foram relatadas essas intervenções dos anjos, né, para com os homens da antiga aliança. Né? Citei, né, anteriormente os patriarcas, os profetas. Né? Há casos também das aparições dos anjos aos reis, né, aos antigos reis, ao rei Davi, enfim. E também na nova aliança, na Igreja de Cristo atual, servindo fielmente a Jesus na grave condução e proteção dos homens e na adoração, louvor e serviço ao Filho de Deus. Ou seja, os anjos eles nos conduzem e nos protegem. Tanto é que quando vocês forem pegar esses textos de Santo Agostinho, vocês vão ver que ele descreve que há anjos que cuidam do movimento dos astros celestes, enquanto que há anjos que cuidam especificamente, né, digamos assim, da função dos chefes de Estado, dos reis, daqueles que comandam nações, comandam exércitos. Há anjos que têm, por essência, né, proteger e conduzir as bases fundantes assim da criação, digamos. Não entrem muito na questão, porque pode cair numa certa gnose. Então fiquem em Santo Agostinho, que ele vai explicar isso de uma forma fantástica, sem muitas ideias mirabolantes, sem muitos exercícios mirabolantes. Vai dar para entender por que os anjos conduzem as coisas, né? Nesse sentido. Desse modo, nós sabemos que cada membro da Igreja de Cristo, né, corpo místico de Cristo,
tem um anjo como protetor e como pastor, que o conduz à vida a Deus. Ou seja, assim como o homem tem uma finalidade, e na aula passada nós citamos Santo Inácio de Loyola, né, que é servir a Deus em toda perfeição e salvar a sua alma, o anjo também tem uma finalidade por Deus, né? Principalmente os anjos da guarda, que são nos levar a Deus, né? A única finalidade do anjo é salvar a nossa alma. Por isso nós somos integralmente, ou seja, 24 horas por dia, protegidos, amparados, conduzidos e cuidados por eles, né? E nós recebemos uma intercessão muito particular dessas fiéis criaturas junto ao trono de Deus, na qual elas habitam nesse momento. Ou seja, os anjos eles são fiéis tanto a Deus, né, que os criou e que os sustém e que o mantém, e para o qual eles dão toda a oblação, né, todo louvor, toda a graça, e eles são extremamente fiéis também a nós, a, a quem nós fomos, peraí, né, a quem Deus nos confiou. Né? Então, um anjo da guarda confiado a mim, ele vai lutar até o fim pela minha salvação. Por mais que eu não queira, ele vai lutar até o fim por isso. Então, a partir de hoje, faça um exercício de um certo diálogo, né, com o seu anjo da guarda, de ter e estabelecer uma amizade, né, e uma amizade no sentido também de intercessão particular. O anjo é o seu grande intercessor junto a Deus, né? Lembrem sempre disso. E aqui é aquela coisa, né? A gente tem uma certa imagem de que anjos são isso, né? Aquelas criaturinhas fofinhas, até um pouco gorduchas, né? Anãs pequenas, loirinhos com asas todas coloridas e etc. Só que, meus amigos, eu adoro estragar as imagens infantis que a sociedade construiu na gente. A verdadeira imagem do anjo é isso aqui, ou próximo disso aqui, né? Que isso aqui é muito limitado. Essa aqui é uma iconografia bizantina a respeito de um querubim. Ou seja, um ser totalmente disforme, né, cheio de asas. E se a gente for pegar o livro do Apocalipse, a gente vai ver que há anjos que têm 3 olhos em uma asa e coroas com coisas, ornamentos estranhos e rostos de boi com homem né, águia, uma mistura daquela analogia simbólica, né, dos evangelistas. Então, tipo assim, isso aqui é um mero exercício humano de tentar entender algo que não é corpóreo, tá? Esqueçam isso e passem a encarar o anjo com muito mais severidade e imponência do jeito que ele é. O anjo não é uma criatura fofinha, bonitinha, tocando harpa. O anjo é uma criatura grande, extremamente poderosa, extremamente inteligente, né? E que tem uma capacidade assim, brilhante de poder fazer milagres, né? Eu costumo brincar com um pessoal lá. Enfim, quando a gente ia na missa, né, no Gol ICB lá na sexta-feira, a gente costumava brincar com um padre que ia lá, que BH, quando dava sexta-feira, assim, mais à tarde, ou próximo de feriado, os anjos da guarda trabalhavam no trânsito de BH, que era uma beleza. E de fato, apesar da brincadeira, é uma coisa que pode ser bem real. Porque num trânsito caótico, meu filho, ou minha filha, é só o seu anjo da guarda mesmo para te salvar de um acidente, ou de trombar no carro do outro, ou de uma coisa pior assim, né? Passado essa pequena piada, né, sem graça, enfim, a gente dá uma continuidade. É... Ah, sim. Então, Natália, essa coisa de dar o nome para o anjo, né? Eu tinha lido a respeito disso num site, acho que era no Church Pop, não tem muito tempo não. Um exorcista peruano, ele é bem renomeado e tudo, ele acabou pedindo que as pessoas não fizessem isso. No sentido de que, qual que era o problema disso, né, de dar nome para o anjo? Tava circulando uma novena por aí, no geral, é, diferente da novena de São Miguel Arcanjo e tal, que você fazia uma série de orações e etc. E você fazia umas invocações de anjos com nomes. Acontece que, assim, a Sagrada Tradição ensina pra gente que apenas 3 anjos, em específico, a gente sabe os nomes,
que são os arcanjos, né? Os chefes da milícia celeste. São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os ortodoxos, eles dão certos nomes, mas eu não vou entrar muito nesse caso. Qual que era o problema? O problema dessa novena é que faziam invocações e tudo mais. E acaba que, assim, o exorcista ele foi vendo que, na prática, essas invocações acabavam atraindo maus algozes para aqueles que os faziam. E tudo isso indicava que era muito mais ocultismo do que uma prática devocional, né? Em si, para o seu verdadeiro anjo da guarda. Então, tipo assim, não é uma regra geral, digamos, mas é uma recomendação de que não dê um nome para o seu anjo da guarda, né? Por mais que você queira estabelecer uma intimidade, digamos assim, apenas ele vai te atender quando você o clamar, meu anjo, meu santo anjo, é, enfim, mesmo não sabendo o nome dele, mas apenas para diferenciar isso, né? De que se vocês verem isso por aí, corram, né? Alertem o pessoal, caiam fora, porque há uma grande probabilidade de serem anjos ruins, né? Anjos decaídos do que anjos da guarda no geral, né? E de fato, existem esses quizzes mesmo, Natália. Esses quizzes aí do BuzzFeed, essas coisas da vida, né? Tipo, descubra seu anjo da guarda, o nome do seu anjo da guarda. E aí tem um tanto de nome lá, Uriel, Azariel e aquelas baboseiras todas, né? Fujam, fujam sempre disso, né? Ok. Acabado então a respeito do anjo, a gente entra. Ah, tá. Permanece protegendo o mesmo depois da morte. Uai, Rafa, acontece que assim, depois que você morre, e se você for pro céu, o seu anjo da guarda não tem muito o que fazer, né? Porque ele cumpriu a missão. Então, digamos que o anjo da guarda dos santos, eles estão desempregados nesse sentido de anjos de guarda, né? Quando uma alma falece e ela vai para o purgatório, o anjo da guarda fica ainda auxiliando ela, para você ver o quanto que o anjo é fiel, extremamente fiel. Ele vai auxiliar a alma que está no purgatório em todo o tempo até ela sair dali. Ele vai estar trazendo os suplícios, né, as orações, as súplicas, para ir aliviando a dor da alma até que ela consiga se purificar plenamente. Já o anjo, né, dos condenados ao inferno, ele está totalmente desocupado, né, ele perdeu a missão dele, não por culpa dele, mas por culpa do seu encarregado. E o anjo da guarda dos santos, né, como tinha falado, ele está desempregado, mas por um excelente motivo. Exatamente, Odair. Quando a gente vai para o céu, o anjo da guarda ele é tido como um grande amigo mesmo. Você vai reconhecer o seu anjo da guarda e vai ter uma relação de amizade muito íntima, plenamente perfeita, né? Digamos assim, no céu. Tanto é que é uma prática, e isso não. Isso é válido, tá? Não é ruim. De você invocar, algumas pessoas invocam anjos da guarda de santos. E isso é válido, isso é bem, digamos assim, é bem consolidado, né? Não entra em nenhuma coisa de ocultismo aqui e tudo mais. Porque eu já vi relatos de pessoas extremamente necessitadas que faziam as suas intercessões ao Padre Pio, né, a São Pio de Pietrelcina, e acabavam fazendo também ao anjo da guarda dele. Porque como o anjo da guarda dele já cumpriu a missão, né, e o anjo da guarda dele já ajudou São Pio a alcançar aquela missão, né, o anjo da guarda de São Pio ele pode vir em intercessão a mim também. E trabalha em mim, né, junto com o meu anjo da guarda, o anjo da guarda de São Pio, para aquela necessidade que eu estou pedindo, ou para aquele momento e tudo mais. Então, essa, digamos assim, relação dos anjos com os homens, ela é extremamente interessante e rica nesse sentido. Porque a gente, às vezes, fica achando, né, que a gente está abandonado e etc., mas não muito pelo contrário. O anjo ele é um amigo muito fiel, e extremamente fiel, né? Quando a gente viu a atribuição aqui, né, do anjo como extremamente obediente, né? Ele é extremamente obediente a gente também, né? Por mais que nós não sejamos obedientes a ele ou a Deus. Enfim, terminada essa parte dos anjos, a gente entra aqui mais em específico a respeito do mundo visível, tá? Pessoal, eu vou tentar prolongar um pouco, até onde der. Quando eu começar a ficar cansativo, vocês me falam, tá?
Só vou tentar levar mesmo. Há mais uns 3 a 4 subtópicos e eles não são grandes. Mas eu espero que vocês me interrompam, que nem vocês estão fazendo agora, porque acabam me lembrando de coisas e a apresentação fica mais dinâmica e menos expositiva também. Ok. A gente viu então que Deus cria os anjos, os seres espirituais e tudo mais. E Deus também cria a Terra, né? O mundo visível. Qual que é a diferença disso aqui para a parte do Criador que a gente viu na semana passada? Na última aula, né? Na última aula a gente viu o atributo de Deus enquanto Criador, né? Enquanto aquele que cria todas as coisas e sustém todas as coisas com a sua providência. Aqui está uma grande riqueza. Aqui nós vamos tratar especificamente desse mundo palpável, material com o qual nós estamos trabalhando. Esse mundo aqui, ele foi criado com sabedoria, ordem, riqueza e diversidade. Então, guardem esses aspectos, né? Se perguntarem, digamos assim, né, quais que são as ordens naturais da criação, se é que alguém vai te perguntar isso, mas só por via das dúvidas, só você responder: Deus criou um mundo com sua sabedoria plena, então ele colocou sua sabedoria, né, nesse mundo, ele pensou, ele sonhou com isso. Pelo fato de Deus ser perfeito, tudo tem uma ordem, tudo está ordenado, né? Tudo é rico em sua especificidade. Como um todo, a criação é rica, mas na sua especificidade, a criação tem as suas riquezas específicas, né? E tudo é diverso, né? A criação ela é diversa. A criação ela não é composta apenas de criaturas espirituais, né? Ela é também de criaturas, né, corporais e muitas criaturas corporais, né? Eu tinha citado, né, brincando antes, vírus, bactérias, e aí entra reino Monera, reino protista, né, reino fungi, reino animalia, reino planta. A história da criação ela está simbolicamente descrita nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, né? E o que esses capítulos, o capítulo 1º e 2º de Gênesis, ele vai nos dizer a respeito da criação? São 6 pontos aí, muito bem elaborados. Primeiro, e a gente vai lembrar da aula passada, tá? Deus ele criou tudo do nada, lembrando, ele não precisou de um material para criar, ele criou tudo a partir do nada. Antes só havia Deus e nada, né? E ele cria tudo a partir desse nada. Tudo que existe, portanto, deve a sua existência a Deus. Segundo, cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Então, Natália, a sua pergunta da aula passada, né? O homem, ele é bom? Sim. E por quê? Porque Deus viu que tudo era bom, inclusive o homem. Onde está a maldade do homem? Né? Está na corrupção do pecado, está na desobediência, né? Está em ter ouvido mais uma criatura corrompida do que o próprio Criador em perfeição, né? E qual que é o problema disso com relação a essas filosofias que ficam falando, o homem é bom no seu estado de natureza, mas a sociedade corrompe? O Rousseau, né, é uma ideia muito russoniana, enfim, esse tipo de coisa. Seria, seria negar essa natureza espiritual, né, do homem e delegar ao homem apenas uma natureza material. Se a gente for olhar mesmo, sem critérios, a própria carne humana, a natureza física, a gente vai encontrar beleza em todas as coisas. Ponto 4 daqui, tá? Eu só vou fazer esse link. A beleza do universo vai nos mostrar a beleza de Deus. Só que se você exclui o metafísico ou espiritual e fica só com a beleza daqui, você ainda vai encontrar beleza, vai encontrar ordem, vai encontrar sabedoria e riqueza, né? E você vai encontrar todas essas qualidades no homem. Portanto, não é de criticar de todo o que Rousseau quis dizer com isso, né? Rousseau ele estava certo mesmo. O homem ele é bom, né? Mas ele é bom por causa da sua origem espiritual também, né? Criado e pensado por Deus. Não porque ele apareceu do nada aqui e surgiu,
enfim, magicamente, milagrosamente, e ele é bom. Não, não é por causa disso, né? E aí o erro da filosofia de Rousseau está na destinação, né? O homem é bom, a matéria do homem é bom, né? Mas o que o corrompe é... E aí ele coloca um grande culpado. E aí o Rousseau faz isso, o Karl Marx faz isso, né? O Auguste Comte faz isso também. Enfim, esses grandes sociólogos aí das escolas clássicas, eles têm uma tara por colocar uma culpa generalizada e salvar o homem e a materialidade, né? São extremamente materialistas, no sentido péssimo do termo mesmo. Mas enfim, voltando. Eu acho que deu para entender, né? Então, o homem ele é perfeito porque cada criação, cada criatura, né, de Deus, ela é boa porque Deus criou tudo bom, né? Não perfeito, mas bom, diferenciem isto. Terceiro, existe uma interdependência, ou seja, uma conexão, uma conectividade entre todas as criaturas. E essa interconectividade ela é querida por Deus, porque Deus não quis que as coisas se bastassem por si mesmo. Então, por mais horrendo que seja um buraco negro, ou por mais gigantesco que seja um sol, né, essas coisas elas não se bastam em si mesmas, né? Elas existem e existem para uma finalidade, né? Se a gente for descer mais a escala, um hipopótamo e um elefante eles não existem apenas para si mesmo, mas eles existem para uma finalidade maior, né? O rato, a barata, uma planta, uma palmeira, né? Um coqueiro, eles existem para uma finalidade maior. E eles interdependem de si, né? Para citar o exemplo, o rato que come, né? Um grande exemplo, o rato que come o coco do coqueiro, ele está comendo um alimento que foi gerado e produzido pela planta que, né, se alimentou de processos químicos ali, que eu não vou entrar em detalhes, vindos do sol. Ou seja, o pombo ele serve para alguma coisa. Eu não sei para quê, mas ele deve servir para alguma coisa. Ou seja, há um encadeamento de relações que tudo o que existe, ele tem uma finalidade. E tudo o que existe, ele serve para alguma coisa. Então, não há nada que exista que está aqui simplesmente pelo acaso, né? Há uma grande finalidade, do micro ao macro, né? De qualquer ordem de grandeza que você queira colocar. A beleza do universo, já comentei, né? Quinto, a hierarquia das criaturas. Sim, existe uma hierarquia. A gente está tratando aqui, né, de hierarquias espaciais, né? Para a gente ter uma certa didática, enfim. Mas há uma hierarquia das coisas criadas. E por quê, Paulo? Essa hierarquia ela está sendo expressa simbolicamente em Gênesis, tá? Nos 6 passos da criação, nos 6 dias. Né? No primeiro dia, Deus cria o céu e as sombras, né? E diferencia o firmamento da terra e etc. E aí, no segundo dia, ele vai criando, né, os planetas e o orbe e tudo. E no outro dia, as plantas, e no outro dia, os animais, no outro dia as águas que separam o céu da terra e aquilo tudo lá. Leiam o Gênesis sempre com linguagem simbólica, tá? Nunca ao pé da letra. Tudo isso para dizer de que as coisas partiram do menos perfeito em ordem de criatura, tá? Para o mais perfeito. E o mais perfeito é o homem. O homem é criado no último dia da criação, né? Porque ele é a obra-prima da criação de Deus. Então, eu vou pedir para todo mundo abrir no 342 do parágrafo, para a gente dar uma breve lida aqui a respeito disso, tá? Da hierarquia das criaturas. O que vai dizer aqui? Ela é expressa pela ordem dos 6 dias, né? Nananã. Deus ama todas as suas criaturas e cuida de cada uma. Peraí, você tinha perguntado, Natália? Só ver aqui a sua questão. Isso. Foi o Odair, né? Apenas no mundo visível, tá, Odair? Não no mundo invisível. No céu também há uma hierarquia, como eu tinha falado, mas
Vejam, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque, primeiro, eu não estou com fundamento para explicar isso. Se o homem ele é superior ao anjo nesse sentido. Se vocês verem o argumento que é usado pelo catecismo aqui, daria para crer que sim, mas eu precisaria estudar um pouco mais a respeito disso para poder dar uma resposta mais firme para vocês, tá? Mas sim, o homem, em questão de mundo visível, ele está no topo das criaturas, né? E há sim uma hierarquia angélica também, né? Na sua ordem de perfeição. Ah, sim, não, com certeza, Nossa Senhora tá num grau, assim, Jesus ele é o centro, né? Como eu tinha dito, ele é a criatura em perfeição. Então, depois de Jesus vem a Virgem Maria, que nasceu sem pecado original, né? Enfim, e com todos os atributos, Maria é uma nova Eva em extremamente perfeição, né? Imaculada, sem mancha de pecado, sem erro. Se Eva não tivesse pecado, Eva teria sido exatamente igual a Maria, né? É bonito pensar nisso, né? E depois os santos, exatamente porque venceram a própria carne e venceram a corrupção, venceram a vontade e amaram a Deus, né? Cumpriram o seu princípio e fundamento de vida. E depois vem os, né, nós, pobres e réis mortais aqui. Sim, nós poderíamos dizer que há uma escala, sim, nesse sentido de santidade, né? Do homem enquanto corpo místico de Cristo e tudo. Acho que sim, a gente poderia falar disso. Tá bom. Então, a gente estava falando a respeito dessa hierarquia no 342 e o 343, sim, vai dizer: o homem é a obra-prima da criação. E a narração bíblica exprime muito bem isso, né? Distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Por quê? O homem ele é dotado de consciência. O homem é dotado de alma. Né? Nós vamos ver isso aqui na parte do homem, né? Na próxima parte, para falar a verdade. Então eu só vou acabar o sábado aqui para a gente entrar um pouco melhor nessa especificação. Então a gente vê essa hierarquia de perfeição e o homem, porque ele é dotado de alma, né, e dotado de consciência. E por fim, a narrativa do Gênesis acaba no sábado. Por quê? Peguem aí no parágrafo 346. É uma leitura bem rápida. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, ou seja, não mudam, vão cumprir a vontade de Deus para o resto aí da eternidade, nos quais o crente pode se apoiar com confiança e que para ele serão um sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá se conservar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador inscreveu nele. Quando simbolicamente o autor sagrado de Gênesis diz que Deus descansou no sétimo dia, significa que ele quer lembrar para o homem que toda a obra da criação ela não foi feita para ser usufruída de uma forma egoísta, principalmente o trabalho. Né? No parágrafo 347 aqui, a regra de São Bento vai dizer o seguinte, gente: nada se anteponha à obra de Deus. Né? O dia do culto, ele quer impor ao homem um descanso. O homem não vive do próprio trabalho, o homem não vive do próprio ego, né? De usufruir das coisas do mundo. Mas ele deve também viver de louvar e glorificar aquele que criou todas as coisas. Né? O homem, ele é sim um agente, né, na criação, ele é co-criador, a gente viu isso na última aula. Só que o homem também tem que entender da dependência dele para Deus. E o sábado, ele vem como uma imposição. O sábado, o dia do descanso, né? O Shabat. Como uma imposição para o homem entender: olha, você é criatura também. Você é uma criatura no topo, mas você é criatura. Você não deixou de ser criatura. Você deve, né, prestar um culto àquele que te criou. Você deve descansar. Deve passar a ter os seus pensamentos voltados completamente para Deus. Então, uma utilidade pública, amigos. Né? A gente está vivendo tempos pandêmicos,
fechamento aí das igrejas, né, das atividades religiosas e tudo. E aí nós estamos sendo dispensados do preceito dominical. O que nós podemos fazer para que a gente, né, não caia naquela mornidão, naquele desleixo e tudo mais? A gente pode sempre tirar o domingo para fazer uma meditação da palavra, para poder rezar o rosário, né, ou o texto de uma forma mais meditativa. O que é a coisa do preceito dominical? Não é assim, não fazer nada. Porque eu já vi gente, assim, falando, não, que você não pode fazer nenhuma reunião, que nem a gente está fazendo aqui, né? Você não pode fazer nada, porque o domingo é só para Deus, né? É muito farisaico isso, né? É muito pouco, é redundante apenas isso, né? O domingo ele serve para você ir à missa, que é a oração mais perfeita, mas também serve para você passar um tempo com sua família, né? Para descansar as energias do corpo, as energias da mente, para, não sei, fazer uma coisa que você goste, se entreter, mas se entreter bem, né? E tudo mais. E ainda mais nesses tempos agora de fazer coisas como a gente está fazendo nesse exato momento, né? Não de meia-noite do sábado à meia-noite, né, de domingo para segunda-feira, eu não vou fazer exatamente nada, a não sei, ir para a missa e viver num estado vegetativo. Pelo amor de Deus, né? Faça um favor. Não mais isso. Por favor, não pensem mais nisso. E o parágrafo 349, só para encerrar isso aqui, ele vai dizer a respeito do oitavo dia. Ah, Paulo, mas espera aí, o dia da semana, a semana só tem 7 dias, né? Mas lembrem que isso aqui é uma explicação simbólica, né? É uma explicação simbólica que parte de um pressuposto que nós devemos acreditar nisso aqui, né? Nós devemos olhar para isso e ver, nossa, de fato, é isso, não tem como não ser isso. E entender que, beleza, Deus criou um dia, né, para ele, né, o dia do sábado, para nós descansarmos e prestarmos o culto para ele, e o oitavo dia, que é o dia da perfeição, é o dia da ressurreição de Cristo, né? O sábado, o Shabá, o sétimo dia, ele foi criado no fim da criação. E o oitavo dia, que vai dizer o parágrafo 349 aqui, ele é criado exatamente para dar o passo culminante para a nova criação em Cristo, para a obra da redenção. Lembrem da aula passada, né? Eu falava que a redenção ela é maior que a obra da criação. Exatamente por isso, porque a criação ela não está acabada, né? A criação ela não é perfeita e não está acabada. A criação está num processo de perfeição. Deus ainda está criando, digamos assim, está aperfeiçoando tudo isso aqui. E por isso há o oitavo dia, o domingo, né? O Domenicos, o dia do Senhor, o dia em que Cristo ressuscitou, o primeiro dia da semana, o dia em que a nova criação ela é gerada, tá? Então, aqui eu coloquei só umas imagens, né, para a gente pensar um pouco a respeito dessas coisas que a gente acabou de ouvir, né? A respeito do ordenamento de todas as coisas, né? Da fraternidade, digamos, né? Mas da complementaridade de todas as coisas criadas. Então, quando eu olho para uma aurora boreal, para esse fenômeno bonito e tudo, eu contemplo essas cores, né? Eu contemplo esse nascer ao pôr do sol, essas árvores, as criaturas que vivem nelas. Ou seja, eu consigo ver Deus através dessa obra da criação, né? Todas essas coisas elas são interdependentes comigo, né? No sentido de que Deus me criou para cuidar disso aqui também, para que eu ajude Ele a aperfeiçoar esta obra da criação, sendo o co-criador. E eu vou aproveitar esse gancho. Aqui é só mais uma obra emblemática, né? Esse é o Parque Yosemite, nos Estados Unidos. É uma configuração geológica magnífica. Eu, enquanto, né, geógrafo, eu adoro esse tipo de foto de paisagem, não sei vocês, mas me admiro, eu admiro muito esse tipo de imagem,
Porque isso aqui não teve tratamento, aqueles photoshops e coisa, né? Isso aqui, de fato, o cara tirou lá e pum, e você vê que é muito bonito tudo isso, né? Há uma razão de quê nesse todo bonito da criação. E nós vamos aqui no homem, no parágrafo 6. Deixa eu só ver aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Vou tentar ser breve aqui, para não delongar muito com vocês. Se tiver cansativo, eu já falei, tá? Vocês falem aí, Paulo, já deu, os neurônios estouraram e a gente para, tá bom? Isso é sem problemas. Então tá, falei a respeito dessa importância do homem, né, enquanto co-criador, e da gente enxergar essa beleza da criação e todas essas coisas. E a gente vai entender por que nós somos importantes. Por que nós estamos no topo das criaturas do mundo visível, né? Vamos tratar aqui assim. O homem ele foi feito à imagem de Deus. O que isso quer dizer? A inteligência, o raciocínio, a razão e a alma que existe em cada um de nós, ela serve para que nós conheçamos e amemos cada vez mais a Deus, em tudo. Desde um piscar de olhos, um raciocínio muito breve, até uma contemplação, em tudo, o que nosso corpo é, os atributos que nos são dados enquanto pessoa, enquanto dignidade, eles nos ajudam a conhecer e a amar melhor a Deus, né? Só ele é chamado a compartilhar, o homem, né? Só o homem é chamado a compartilhar pelo conhecimento, pelo amor, a vida de Deus. O que isso quer dizer, né? Que motivo, né, vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? Vai perguntar Santa Catarina de Sena para Deus. O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura, e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Ou seja, olhem para vocês verem que palavras bonitas, né? Santa Catarina está questionando Deus o porquê dele ter criado o homem, né? Uma criatura perfeita, assim, é o topo da criação. Ele se apaixonou tanto enquanto criava o homem, né? Pensava e criava e modelava com suas mãos e amou a gente de uma forma muito grande. Deus depositou um amor muito grande ao criar cada um de nós. E uma forma desse amor depositado é exatamente essa nossa capacidade intelectiva, vamos dizer assim, né? Intelectiva não só no sentido, né, do intelectual, mas também no sentido da fé, que o Lucas já tratou isso nas aulas passadas dele, né? A fé alimenta o intelecto, ao passo também que o intelecto ele alimenta a fé, essa duplicidade, e a fé e razão, como São João Paulo II diz, que são as duas asas que fazem o espírito humano se elevar mais alto, elas são, digamos assim, provas, evidências bem reais, bem concretas, né? Não no sentido literal, mas assim, né, compreensíveis, desse amor total que Deus doou quando criou cada um de nós, né? Por sermos, então, imagem e semelhança de Deus, nós somos alguém e não alguma coisa. É aquilo da dignidade que eu falei com vocês, né? E aí nós temos alguns atributos, como eu tinha falado. Nós temos liberdade própria, racionalidade própria, né? Livre-arbítrio, capacidade de nos unirmos fraternalmente uns com os outros. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui agora? Né? Um grupo de amigos se reunindo para estudar. O homem ele foi capaz, em suma, criado para uma aliança com o seu Criador. Né? A aliança que nós estabelecemos uns com os outros, de amizade, né, de familiaridade, de relacionamento físico, né, ela é um reflexo da aliança com a qual nós estabelecemos com Deus.
Olha que bonito isso, né? Nós fomos criados para uma aliança com Deus, né? E essa resposta ninguém pode dar, apenas você mesmo, né? Eu tenho uma resposta pessoal para dar a Deus com relação a esse chamado, a essa aliança que Ele me faz. E cada um de nós aqui também, a responder esse chamado, né? Deus criou tudo para o homem, né? E criou o homem para servi-lo e amá-lo, que está aí nos parágrafos 358 e 360. Então vamos. 358. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência, cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. Gravem isso no coração. É o homem, é por ele que existem o céu e a terra, e o mar e a totalidade da criação. À salvação dele, Deus atribuiu tamanha importância que nem sequer poupou seu filho único em seu favor. Deus, de fato, não cessa de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e sentar-se à sua direita. Olha, isso aqui é extremamente emocionante. É completamente emocionante. Nós fomos criados com tanto amor que Deus dispõe de cada coisa para que a gente consiga amar Ele também. Né? Todos os exemplos que eu tinha dado no início da aula, né? Da escala macro à micro, né? O céu, a terra, todas as criaturas, isso é perfeito, gente. Não tem como alguém ler isso aqui e não sentir amor por Deus. É impossível. E a radicalidade de Deus é tão maior que ele doou seu filho único. Vocês pensem, o que é isso? Quem é o homem? O salmista vai dizer: quem é o homem para Deus doar o seu filho único para salvar ele? Né? Quem sou eu? Quem é você? Que dignidade a gente tem para Deus poder fazer uma coisa tão grandiosa como essa? Isso é extremamente emocionante. Extremamente. E no parágrafo 360, vai dizer o seguinte: graças à origem comum, né, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só homem, fez ele toda a espécie humana. Por que isso aqui é tão importante, gente? Eu sei da importância que existem as discussões, tanto no espaço, né, da filosofia, quanto no espaço da fé, quanto no espaço da ciência. E o próprio Papa Pio XII, né, o saudoso Pio XII, ele vai dizer a respeito da teoria da evolução e tudo mais. Há pessoas que são contrárias, há pessoas que são a favor, mas o próprio Santo Padre, naquele tempo, há 50 anos atrás, ele dizia: olha, é necessário que vocês, acadêmicos, sejam sinceros, investiguem, busquem, sabe? Invistam nisso. Colaborem junto com os teólogos a darem, não uma resposta eficaz, mas a dialogarem a respeito disso, porque isso é belo. É belo pensar. Só que aqui há um certo empecilho, vamos dizer assim, que se a gente for partir das bases da evolução, digamos, a gente vai ver que o homem ele tem um ancestral comum, ok, né? Mas desse ancestral comum houve cruzamentos com outros e que o homem foi sendo, o ser humano, né? O Homo sapiens sapiens, ele foi sendo construído a partir dessas linhas de cruzamentos de DNA com vários parentes de famílias, né? No reino animal e etc. Só que o que é importante para nós, e por isso que eu quis frisar a leitura desse 360, é do ponto de vista da fé. E é do ponto de vista, né, teológico isso aqui. É isso aqui que é importante para a gente. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, porque Deus de um só homem, houve um homem, por excelência, criado por Deus, que Deus criou uma alma nele, né? Esse homem fez toda a espécie humana. Nós somos herdeiros de um só homem. Né? E biologicamente isso não é contraditório, porque o pessoal da biologia vai saber responder isso melhor do que eu. Só para vocês terem uma noção, podem anotar aí para fazer uma pesquisa depois.
há uma coisa chamada o DNA mitocondrial, né? O DNA EVA mitocondrial, que é o DNA presente nas mitocôndrias, que só pode ser transmitido de mãe para mãe, né? Por isso o nome EVA. E que ele se você for fazer uma remontagem, tá? Perdoe-me o pessoal da área da saúde aí, Rafa que está presente e tudo, mas eu não vou saber explicar direito isso. Mas se você for fazer um retrospecto, digamos, você vai voltar na Eva mitocondrial, né? A mulher, digamos assim, que mulher mesmo que, enfim, ele foi ali e existiu naquela mitocôndria e a partir daquilo foi sendo transferido para todos os seus filhos. Então, um exemplo biológico, um exemplo teológico para a gente ver que as coisas não são tão divergentes assim e o quanto que é bonito a gente ver, né, essas concordâncias, vamos dizer assim, essas concomitâncias aí da fé e da razão. Pessoal, eu vou ler só mais esse aqui, né, o homem sendo criado por Deus na pintura aí do Michelangelo, da Capela Sistina. E eu vou só ler mais essa parte aqui da união do corpo e da alma do homem, e a gente encerra porque eu estou morrendo de medo de vocês estarem cansados, né? É domingo à noite, imagino que esteja. Então a gente vai dar uma pausa por aqui, tá bom? A união do corpo e da alma do homem, o que quer dizer? Nós vimos que há criaturas, né, que são totalmente materiais. Então, a gente citou o Sol, galáxia, aquelas coisas todas, animais, plantas e etc. E a gente viu criaturas que são totalmente espirituais, né? Os anjos. O homem, ele também está no topo da criação, porque a gente vê que no homem não há só corpo e também não há só espírito, né? Não há só espiritual ou corporal. É os dois, né? O homem é uma mistura de anjo e animal, digamos assim, né? E é interessante isso, porque o que nos diz que nós temos isso, né, um lado espiritual, digamos assim, é a alma humana, que designa aquilo que nós temos de maior valor, né? É o princípio espiritual do homem. O nosso corpo ele é animado pela alma, por isso anima, né? Aquilo que dá sentido, movimento, vida, energia e etc. E a alma ela é eterna, ou seja, tudo que é espiritual é eterno, né? E a nossa alma não poderia ser diferente, ela também é eterna. E o espiritual e o material, né, no homem, não são duas naturezas distintas, mas uma única natureza, né? Esses dois âmbitos, espiritual e natural, eles unidos formam a natureza humana, né? A única natureza. A alma é, portanto, né, distinta do espírito, porque neste é onde Deus inabita no homem. O que quer dizer isso aqui? A alma é o nosso âmbito espiritual, vamos dizer assim, né? A nossa parte espiritual e tudo. Só que dentro da alma do homem existe um espaço onde Deus ele habita de uma forma muito particular. Principalmente nós que somos batizados. Nós falamos que o homem ele é templo do Espírito Santo, né? E não só como templo do Espírito Santo, o homem também é templo da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ela inabita o homem. Ou seja, o santo que tem a graça da inabitação, Santa Elizabeth da Trindade já tinha, quer dizer, né, que ela via durante todo o tempo em sua vida, desde quando ela alcançou as suas moradas superiores, ela via a Santíssima Trindade dentro dela. Né? Olha para vocês verem o quão bonito isso é. Ou seja, de fato, Deus habita dentro de mim. Deus habita dentro de cada um de vocês. E é nesse lugar, entre aspas, na nossa alma, que está o Espírito. E este espaço, né, ele ordena o nosso fim sobrenatural para Deus. Né? Ou seja, assim como a alma anima o corpo, o espírito anima a alma para Deus. Né? Tudo está concomitantemente aí interligado, digamos.
Aqui, né, enfim, vou deixar isso para a próxima aula, senão vai cansar mais ainda vocês. Vai falar a respeito da parte do homem e da mulher, né, e do homem no paraíso. Praticamente esses dois tópicos. Tá bom? Eu vou tentar começar pontualmente às 8 na próxima aula, para a gente não tirar muito tempo e a gente não ficar nesse loop infinito aí de aula sobre aula. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.